Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje o nosso convidado é Rafael Campos. Rafael é empresário e ex-jogador de futebol profissional. Ele já passou por times como Londrina, Grêmio, Bangu e Braga, em Portugal. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no RDTV. E eu queria começar com uma pergunta, né? Eu queria que você me contasse como foi o início, como foi a sua história com o futebol, com que idade você começou a jogar? Agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu comecei a jogar através de uma indicação da minha pediatra. Eu tinha muita dificuldade de interação social, então ela indicou para minha mãe que eu buscasse através do esporte formas de contato, de convívio com outras pessoas. E então me descobriram um talento, e desde então iniciei minha jornada aí no futebol. Comecei em algumas escolinhas de Londrina, sou cuiabano, muito novo fui para Londrina. Através disso daí, as pessoas me descobriram lá de alguma forma. Eu logo fui para o Londrina, do Londrina fui para o PSTC, através de alguns procuradores, intermediários. Logo eu fui contratado pelo Grêmio, isso aos 14 anos, primeira vez que eu saí de casa. E logo depois que iniciei minha jornada no futebol. Você tinha que idade, desculpa? 14 anos. 14 anos. Saí de casa muito cedo, tinha apoio dos meus pais, tinha uma base familiar bacana, mas muito novo, ainda uma criança pro futebol, pra vida em si, né? Então o futebol começou como uma orientação médica, é isso? Exatamente, exatamente. Dificuldade de conversar, de falar com as pessoas, que acabei desenvolvendo com o futebol, iniciou e desencadeou uma carreira, acabou se tornando profissão, me ajudou culturalmente, trago uma bagagem cultural enorme, tudo através do futebol e de uma indicação médica. E também muito novo você foi percebido, né? Foi visto. Como que foi perceber que aí você tinha um talento, existia um sonho de jogar fora, Como essas coisas aconteceram? Desde novo a gente, como brasileiro que se inicia no futebol assim, a gente se vê com um sonho de seleção brasileira, de jogar em um time grande, convivendo com algumas pessoas. Na época como morava em Londrina, o Londrina era um time de Série B já, coisa que depois de muito tempo que eu fui entender que era um feito muito grande. Para uma criança de 14 anos, quando foi que o futebol virou para você ali aquele sonho, né? Uma profissão de fato? Como foi ser visto? Já que Mato Grosso não está nesses grandes circuitos, né, do futebol, pelo menos não estava naquele momento. Desde novo, através do meu pai, que foi jogador profissional também, eu me via nesse mundo, identificava através dele que poderia ser uma profissão. E com o tempo, me mudando para Londrina, fui vivendo dentro de uma cidade que vivia com um clube de expressão, com títulos, que à época estava na Série B. E através do meio social que eu estava inserido, eu fui entendendo que aquilo ali poderia ser uma profissão. Que poderia me trazer, eu vim de uma família humilde, e aquilo poderia me trazer bagagem cultural, poderia me trazer, economicamente, poderia mudar a minha vida. E aí quando pessoas falavam que eu tinha condição, eu também fui entendendo que de fato eu me destacava dos demais. Eu fui vendo que eu poderia fazer algo com aquilo. E é isso aí, naturalmente, vai trazendo responsabilidades, certos tipos de felicidade, coisas familiares que me ajudavam muito a ser feliz dentro de casa e ser feliz fora de campo, e naturalmente minha vida desenvolvia através disso daí. Então, para uma criança ter sucesso dessa forma, com algumas coisas como ser campeão, ser artilheiro, isso aí me ajudava muito no meu desenvolvimento.
Certo. E hoje você trabalha com intermediação de atletas, é isso? Isso, eu queria compreender, acho que também os nossos telespectadores gostariam de compreender, a diferença de intermediação e agenciamento, né? O que são essas duas práticas? Como é a sua atividade hoje? É uma dúvida bem frequente, ainda mais aqui no Mato Grosso. Existem 3 figuras dentro da CBF. O procurador, que é aquele quem apenas representa o atleta, isso normalmente é feito pelo pai do atleta. O intermediador, que é quem tem muitos contatos dentro do clube e também com empresários ou com pais de atletas. Então, os intermediários fazem a ponte entre o empresário que, de repente, tem o poder econômico, mas não tem a influência dentro de um clube, e vice-versa. Muitos clubes usam da figura do intermediário para que possa fechar com o atleta. E o agenciador, que é quem faz a gestão da carreira do atleta, normalmente é o empresário. Então, se o atleta precisa de toda a parte extra-campo, é o empresário, é o agenciador quem faz isso daí. E às vezes o próprio gestor, o agenciador, ele une as 3 coisas. Ele faz a intermediação, faz o papel de procurador do atleta e também cuida da sua carreira, fazendo a sua gestão. O futebol profissional é um negócio, né? Movimenta economia. Exato. Como para o atleta não se colocar, às vezes, refém de um contrato que não é tão vantajoso? Existe alguma autonomia na hora de decidir para qual time ir, que tipo de contrato fechar? Hoje, cada dia mais, o atleta tem entendido que ele é o produto principal do entretenimento, o produto principal do esporte. Então, nesse sentido, os atletas acabam tendo toda a autonomia possível. Então, um atleta que não quer ir para São Paulo, ele quer ir para o Rio de Janeiro, porque foi o sonho da vida dele atuar no Rio, viver a vida carioca. Ele normalmente define por isso daí. O papel do gestor é indicar, colocar à mesa as melhores opções e o atleta decide. Então, todo o poder, toda a autonomia é do atleta, exatamente por ter entendido hoje o seu papel de destaque dentro do cenário do entretenimento. Foi sempre assim ou as coisas têm mudado? Tem mudado mais. Anteriormente, os atletas tinham um pouquinho menos de entendimento do que era o ecossistema futebol e acabavam não decidindo, deixando para outras pessoas. Muitos atletas tomaram vários golpes por deixar na mão dos empresários e aí, com o tempo, eles foram entendendo melhor o papel deles dentro do ecossistema e foram tendo um pouquinho mais de autonomia. Faz diferença hoje você intermediar, né, essas contratações e já ter jogado, já ter sido a pessoa que estava do outro lado? Isso faz diferença na hora de captar clientes, de fazer as negociações? Faz toda a diferença. Desde o início, quando nós abordamos um atleta, quando nós conversamos com um clube, entendendo a necessidade dele, fazendo a consultoria junto ao clube, ou quando o clube nos procura e repassa a necessidade, toda a expertise adquirida com o jogo de futebol, com a minha experiência dentro de campo, a vivência fora de campo, por exemplo. Quem sempre negociou meus contratos fui eu, desde muito novo. Então, hoje, na intermediação, faz uma diferença incrível. Se sente preparado, então? Muito. Estou preparado, sou preparado. Ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário do futebol em Mato Grosso, o que mudou depois que o Cuiabá entrou para a Série A e a gente passa aí a receber jogos nacionais, a gente passa a ter uma arena movimentada. Foi primordial. Primeiro por ser um estado de potencial gigantesco. Faltava algo dentro do entretenimento para coroar todo esse desenvolvimento durante todos esses tempos. Então o Cuiabá na Série A desencadeou, hoje eu não sou o único intermediador aqui do Mato Grosso, existem outros intermediadores, a profissionalização de uma federação, profissionalização dos profissionais envolvidos com o futebol.
Isso aí foi primordial. Hoje o Mato Grosso tem entendido que o futebol faz parte desse ecossistema do entretenimento e que vem fazendo toda a diferença para essa evolução do futebol aqui. A gente estava falando aqui de futebol profissional, né? Mas a gente também tem o amador, tem esses campeonatos que ocorrem. Como que é o cenário para esse tipo de iniciativa, que também movimenta a economia, não só de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, locação de espaços. Como que é esse cenário? Ele é movimentado? Hoje o futebol amador, eu arrisco a dizer que pode ser mais movimentado que o futebol profissional aqui. Existem algumas agremiações do futebol amador que tem uma organização maior que de clubes do interior aqui do Mato Grosso. Então é importantíssimo o amador. Existem muitos talentos dentro dos futebol, dos jogos amadores aqui. Existe muita coisa da regionalidade que o amadorismo traz. O que precisa ser verificado é a forma de gestão e não confundir a gestão do futebol amador com a gestão de um futebol profissional. Muitas pessoas do profissional, por verem pessoas tendo algum sucesso no amador, querem levar a situação, a pessoa do amador para dentro do futebol profissional. E aí nem sempre a pessoa teve toda a experiência de um futebol profissional, não sabe se comportar, e o resultado normalmente é ver torcedor presidente, aquele que está na beira do campo gritando com o jogador, cobrando um atleta profissional, um profissional que é regido por CLT, como se fosse o amigo da esquina dele. Então essa diferenciação entre amador e profissional é importantíssimo ter. Mas é indiscutível que o futebol amador fomenta muito a sociedade, fomenta muito o entretenimento e naturalmente isso aí vai acabar desaguando no futebol profissional. Agora a gente vai começar com algumas polêmicas, né? Cuiabá, ainda que esteja em evidência no sentido positivo, também acabou envolvido o time, né? O Cuiabá, o seu nome se viu envolvido em uma polêmica em relação às apostas, né? Inclusive com um jogador punido. Eu queria que você comentasse essa situação e se você já viu algo do tipo, tomou conhecimento de alguma situação assim. Muito disso é fruto da falta de regulamentação. O Brasil demorou muito tempo para regulamentar, ainda não existe uma regulamentação para isso, e isso aí naturalmente vai acarretar esses casos absurdos de manipulação de resultado. Cuiabá acabou sendo pego no meio desse furacão. É algo completamente difícil para uma empresa, Cuiabá é um clube empresa, ter seu ativo ali envolvido nisso daí. E aí entra numa situação sociocultural em que a falta de educação, da base para o jogador ali, ele acaba sendo envolvido nesse tipo de coisa. E aí a empresa acaba pagando o preço pela falta de posicionamento das leis, a falta de investimento sociocultural nos atletas desde a base, e aí hoje naturalmente acaba tendo alguns resultados como esse daí, não só do Cuiabá, como de vários outros clubes, né? É possível prevenir esse tipo de prática? É hoje possível. Se sabe, né? Eu entendo que é possível com investimento educacional desde a base. Os atletas precisam ter consciência disso daí, tanto moral quanto intelectual. Cada vez mais isso precisa ser discutido com os atletas, embora hoje muitos atletas não consigam repassar essa situação de forma muito clara, muitos atletas têm contato com a sua formação como cidadão em si. Então tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento financeiro, e isso precisa ser cada vez mais aumentado para que quando o atleta chegue no profissional, ele consiga desenvolver o papel dele não só como atleta, mas como cidadão. Sim. Tem um outro tema, também um pouco delicado para se falar, né? Que é o racismo no futebol. A gente está vendo o tema vir em evidência por conta dos ataques que o Vini Júnior vem sofrendo.
Mas eu queria ouvir de você uma análise sobre essa situação, mas também que você pudesse me contar da sua experiência como homem negro, jogador de futebol, que teve uma experiência em clubes no Brasil e fora, em Portugal, você jogou em Braga. Você poderia comentar esse caso e, se possível, contar um pouquinho da sua história? Esse é um caso bem complicado de falar. Passei por alguns casos assim. Um muito claro na minha memória, eu com apenas 12 anos, pelo meu estereótipo, pelo meu biotipo, à época do jogador que joga como atacante, ter um pouquinho mais de ousadia, de proatividade contra o zagueiro. Passei por treinadores contra mim que me chamavam de macaco, que me chamavam de negro, falavam que ia quebrar minha perna, mandar esse neguinho de volta para casa com a perna quebrada, porque eu simplesmente estava driblando. Então é algo enraizado dentro dos treinadores, que fazem parte de um sistema que naturalmente já é racista e acaba tendo esse tipo de caso. Na Europa, em Portugal, eu particularmente não tive problema. Convivi com africanos que eram pessoas muito rebatedoras, muito confrontadoras ao sistema. Então, se algo do tipo acontecia, eles logo falavam. Então, em Portugal, isso era um pouquinho mais velado. Já amigos que jogaram na Espanha, na Itália e na Inglaterra passaram por N casos. Por exemplo, o zagueiro que era muito forte, que cometia um erro, ele era massacrado com racismo porque ele tinha entregado o gol. Já o atacante que fazia muito gol, ele era massacrado pela torcida adversária porque ele tinha esse biotipo que eu comentei como o meu. O que você percebeu de diferença em relação ao racismo, especificamente no racismo no futebol, a diferença entre o Brasil e entre a Europa? Porque, acredito, claro, foram idades diferentes, você era muito novo quando começou no Brasil, também tem uma questão da faixa etária, mas é possível ver diferença? Você acha que no Brasil as coisas são mais difíceis, menos do que na Europa? Claro, considerando não a Europa como um todo, mas Portugal, que foi onde você teve mais, né? Existe uma diferença bem grande. Primeiro, por Portugal ser um país colonizador aqui do Brasil, então o contato entre as pessoas é um pouquinho mais tranquilo. Por ser um país também muito povoado por africanos, o racismo lá é um pouquinho, não vou dizer que não existe. Não tive contato lá pessoalmente com isso daí. Mas amigos, pessoas que eu convivi, tiveram contatos em países vizinhos, como Itália, Espanha, Inglaterra. Então, no Brasil, por ser o nosso país, por convivermos aqui, ter a sua colonização na maioria negra, é um pouquinho menor. Lá já na Europa, com alguns outros países fora Portugal, é algo bem mais maximizado. Rafael, eu queria agradecer pela generosidade em dividir um pouco da sua experiência e falar também sobre esses temas que são extremamente delicados. Queria deixar o espaço, caso você queira se despedir, queira comentar algum assunto que eu não tenha perguntado, você fica à vontade. Agradeço o convite, agradeço o espaço para debater essas questões polêmicas hoje em dia. É super importante a gente cada vez mais estar discutindo. Isso faz parte da base educacional que eu entendo que é o necessário para que a sociedade possa evoluir, que o produto futebol possa evoluir e o esporte em si possa cada vez mais evoluir. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui no RDTV. Continue curtindo, compartilhando nas redes sociais e até a próxima.